18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7, na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas, quinta-feira, 3 de março de 2022. Carimilhão já no clima do final de semana. Boa noite. Sem dúvida, muito boa noite. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Aquele beijo especial pra você que nos acompanha ao vivo pelo Instagram, no @18horasnews. Lembrando, né, Carlão, que daqui a pouco o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br. Carimilhão, você tem conta no Banco Itaú, por acaso? Pois esse eu não tenho, não. Tem não, também não. Olha só, então assim, o seguinte, quem tem conta no Banco Itaú pode ter passado aí perrengue nesta quinta-feira. Os clientes do banco reclamaram de inconsistência dos saldos, ou seja, os saldos estavam certos e errados. Muitos correntistas registraram saques não identificados e informaram a entrada de dinheiro não especificado também. Olha Carlão, essa confusão. foi uma loucura. Teve gente que dormiu com saldo positivo, com um dinheirinho lá na conta. Já e acordou, a conta estava zerada. Liso. Zerada. Já imaginou? Liso, o desespero e o susto? Vai passar aquele Pix. Tu já pensou você sem um centavo? Você dormiu tranquilo e acordou sem um centavo. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram para as contas dos clientes. E no início da tarde de hoje, os correntistas também passaram a relatar dificuldades para acessar o aplicativo. O site do banco simplesmente saiu do ar. Cariminha, em nota, o banco informou que o problema está relacionado a um atraso aí no processamento de dados bancários e que trabalha para a situação ser corrigida o mais rapidamente possível, Carinha. Pois é, até agora, minutinhos antes da gente entrar no ar, eu tentei ver lá se já tinha voltado e pelo que eu vi, ainda não voltou ao normal não, viu, gente? Então, perrengue continua. Ainda segundo o Banco Itaú, depois do problema resolvido, o saldo dos correntistas, aí a galera que tomou um susto, que infartou, né, com o saldo zerado, tudo vai ser reestabelecido, segundo informações do Banco Itaú. 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quinta-feira. Wilson Lima não assina a carta em defesa da Zona Franca de Manaus contra a redução do IPI. A carta aberta para o presidente da República foi assinada pelo prefeito Davi Almeida, outras lideranças políticas e representantes de vários setores da economia do Amazonas. A bancada do Amazonas em Brasília pede reunião com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre o decreto que reduz o IPI. Essas e outras notícias, os principais destaques desta quinta-feira, você confere a partir de agora, 6 horas e 3 minutos. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, uma carta aberta ao presidente Jair Bolsonaro, assinada pelo prefeito de Manaus, o Davi Almeida, pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional e presidente das mais importantes entidades empresariais do estado, foi divulgada na noite desta quarta-feira. O documento pede a apresentação das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, a preservação das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus diante do decreto que reduziu em 25% o imposto sobre produto industrializado. É uma carta da sociedade amazonense aí, Karine, em defesa da preservação, né, da nossa economia, né, Karine? Exato, Carlão. Nosso sistema. Exatamente, é o modelo Zona Franca de Manaus. Isso. Bem, em um tom taxativo de cobrança, a carta pede a revisão imediata do decreto presidencial assinado por Bolsonaro, que, como você disse, reduz 25% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e está em vigor desde a última sexta-feira. A carta faz uma defesa enfática das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e fala abertamente que o Ministério da Economia de Paulo Guedes ignorou preocupações que já haviam sido previamente levadas até ele. Karime, olha só, o documento deixa clara aí a falta de confiança das entidades e políticos com o governo federal. Mas o detalhe é que o governador Wilson Lima, o nosso governador, se recusou a assinar o documento em defesa da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o governador do Amazonas não assinou uma carta que
defende a capital do Amazonas, que é Manaus. Entendeu? Isso aí é complicado. Defende toda a economia do Estado, né? Está dependendo desse resultado, né, Carlão? O documento, Karime, será entregue pessoalmente ao presidente Bolsonaro na próxima semana. Detalhes com a repórter Odineia Araújo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que está sendo interpretada a postura do governador Wilson Lima diante da não assinatura de uma carta aberta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, em defesa da Zona Franca de Manaus. O documento, que será entregue ao presidente, aliado de Wilson Lima, na próxima semana, foi assinado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, por deputados federais e senadores, pela Assembleia Legislativa do Estado, pela Câmara de Vereadores de Manaus, além de diversas entidades de vários setores da economia do Amazonas, mas não tem a assinatura do governador do estado, Wilson Lima. O motivo, ninguém sabe, mas seguindo na linha dos ditados populares, para bom entendedor, meia palavra basta. Pelo menos é assim que pensa o presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB Amazonas, Carlos Santiago. Tem as eleições de 2022 e uma parcela significativa do eleitorado do Amazonas está apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro. Por conta disso, o governador e o prefeito querem agradar os amazonenses com as suas posturas, mas também querem agradar o presidente da República e o seu eleitorado. Para o deputado Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus, o governador Wilson Lima, como liderança maior do estado, precisa estar à frente dessas ações. O governador do estado, ele é a liderança maior escolhida pelo povo. Gostemos ou não gostemos dele. E cabe a ele uma participação ativa, liderança do processo. Eu vejo que não está havendo entendimento entre bancada federal, bancada estadual, prefeito de Manaus, superintendência da SUFRAMA, cada um está agindo para um lado. Isso é ruim. A sugestão que eu dou é que vamos deixar de lado todas as idiosincrasias, o pensamento isolado. Nós temos que ter o pensamento coletivo e isso pressupõe unidade. Vamos todos nos unir. A divisão vai nos levar à derrota, isso é ruim. Unidos nós temos chance, mas desunidos não vai dar certo. Já o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, diz que o Wilson Lima esqueceu seu papel como governador. Na avaliação do professor da UFAM, ao não assinar a carta, ele coloca seus interesses pessoais e de seus aliados acima dos interesses do Estado. Parece redundante, mas é preciso lembrar ao governador do Estado, Wilson Lima, que ele é o condutor. Ele foi escolhido pela sociedade, pelo voto, que é a forma mais democrática de tomada de decisão, que o elegeu como governador do estado. E uma das tarefas imprescindíveis do governador do estado é defender os interesses do estado, né? Mesmo que esses interesses sejam divergentes dos interesses pessoais dele, governador, ou dos interesses pessoais ou políticos de terceiros, no caso, o presidente da República. Quando o governador do estado, né, diante de um ato atentatório contra a economia do estado do Amazonas, que vai gerar o caos no estado, o caos, se esse decreto não for revisto, o governador faz de ouvidos de surdo. Na carta aberta ao presidente da República, o Amazonas diz que é favorável à redução do IPI, mas que o corte linear não considera a realidade nacional, ainda marcada por desigualdades regionais. A carta pede a revisão do decreto 10.979/2022, com a exclusão da incidência da redução do IPI para os produtos fabricados no polo industrial de Manaus, ou com a adoção de alguma medida que mantenha as vantagens comparativas
prerrogativas da Zona Franca de Manaus. O documento encerra dizendo que o decreto como está é uma catástrofe para a economia do Amazonas. O 18 Horas perguntou ao governo do estado por que ele não assinou a carta pedindo a revisão no decreto de redução do IPI, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Chega a ser impensável, né? A maior autoridade do Estado deixar de assinar uma carta tão importante em defesa da nossa economia é algo surreal, chega a ser vergonhoso. Daí a Odneia termina a reportagem dela dizendo que o governo do Estado não respondeu as perguntas, não respondeu o motivo pelo qual o governador Wilson Lima não assinou a carta. Não tem como justificar essa ausência, é vergonhosa, não existe e não vai responder porque não tem o que explicar. Está claro e está óbvio o posicionamento político dele. A verdade é que o governador Wilson Lima deixa claro que não se importa com os reflexos negativos desse decreto aqui na economia do amazonense, prefere jogar contra o povo do Amazonas que o elegeu. E por isso o governador vem sendo duramente criticado nas redes sociais. Careme, o certo, o correto seria o governador estar liderando esse movimento de defesa aí da Zona Franca, estar lá na frente de combate, em defesa dos mais de 400 mil empregos diretos e indiretos, em defesa de toda a economia amazonense. Mas não, ele prefere não assinar para não contrariar o presidente da República em busca de apoio aí para sua reeleição. É uma atitude lesa pátria, sim. Um gol contra deliberado, contra o Amazonas, contra o povo amazonense. Simples assim. Pois é, Carlão, no momento tão crítico para o Estado, o governador se esquivar, né, se negar a defender o nosso interesse é sim uma ação condenável. Mas o que se esperar de um governante que deixou os hospitais sem oxigênio e assim contribuiu para a morte de dezenas de amazonenses por asfixia na crise do oxigênio no início do ano passado durante a pandemia? O que se esperar de um governador que comprou a preços superfaturados ventiladores pulmonares numa loja de vinhos? Careme, o que esperar, né, de um governador que é réu numa ação que corre no Superior Tribunal de Justiça acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública. Governador Wilson Lima é o pior governador da história do Amazonas, sem dúvida. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 13 minutos. Vamos para Brasília continuar falando a respeito desse decreto. Vamos conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, foi oficialmente formulado o pedido de reunião da bancada do Amazonas com o presidente Bolsonaro para tratar a respeito dessa redução de 25% no IPI. Boa noite, explica pra gente. Boa noite, Carime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Exatamente, Carime. O coordenador da bancada, o senador Omar Aziz, por meio de ofício, solicitou ao presidente Jair Bolsonaro uma reunião com os parlamentares do Amazonas, com o governador Wilson Lima e com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, para dialogar a respeito da redução da alíquota do IPI, medida que foi tomada pelo governo por meio de decreto presidencial. Nesse ofício, o senador Omar ressalta o seguinte, abre aspas, é fundamental que encontremos em diálogo harmonioso e polido uma solução tempestiva que não afete, sobretudo, os empregos da Zona Franca de Manaus, fecha aspas. A assessoria do senador, Omar Aziz, informou hoje à tarde que até o momento a presidência da República não respondeu ao ofício. Vale lembrar, Carlão e Carime, que toda essa movimentação ganhou mais força depois que o presidente Jair Bolsonaro fez aquelas provocações aos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, culpando-os pelo enfraquecimento da Zona Franca de Manaus. Omar Aziz, como coordenador da bancada, fez a parte dele, chamando o presidente para conversar. Agora resta saber se essa reunião vai acontecer e quando ela vai acontecer. Já o senador Eduardo Braga não vestiu a carapuça não, ele preferiu ficar calado diante dessa polêmica. Ele apenas divulgou um vídeo nas redes sociais criticando o decreto presidencial. Vamos ouvir um trechinho desse vídeo.
Quero dizer que, a partir de agora, o governo do presidente Bolsonaro assume uma posição contra a Zona Franca e contra os trabalhadores do Amazonas. Eu lamento muito dizer isso, espero que todos nós possamos nos unir. Nós já enfrentamos adversários como esses e sobrevivemos. E, se Deus quiser, vamos sobreviver novamente. Todos temos que ficar unidos e alertas a esse ataque praticamente mortal aos trabalhadores e às empresas da Zona Franca de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento do senador Eduardo Braga a respeito da redução do IPI decretado pelo governo Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo. Karime, como repórter que cobriu a CPI da Covid, eu digo a você que o senador Eduardo Braga não atacou o presidente Jair Bolsonaro, não. Nas vezes em que ele participou das reuniões, ele atacou o ex-ministro general Eduardo Pazuello, outros integrantes do governo, nada contra a pessoa do presidente, nem na proporção, nem no volume equivalente aí ao presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Na verdade, as provocações de Bolsonaro político e eleitoral, já que os Braga e de Omar, no caso o MDB e o PSD, provavelmente deverão apoiar o ex-presidente Lula nas eleições presidenciais. Por isso que eu disse que, lamentavelmente, a Zona Franca de Manaus entrou nessa roda das eleições. Vai ter candidato falando mais do passado do que do presente. Enquanto isso, Karime, o deputado Marcelo Ramos segue aguardando a agenda com o ministro Paulo Guedes, segundo ele, marcada para o próximo dia 8. Outro parlamentar que está se movimentando é o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que apresentou hoje um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto presidencial que altera a tabela do IPI. É um movimento parecido com o do deputado Marcelo Ramos. No texto, ele pede que os princípios constitucionais da Zona Franca de Manaus, que se baseiam no desenvolvimento regional por meio de incentivos fiscais, sejam respeitados pelo governo federal, que está tomando uma medida eleitoreira para atender a alguns setores da indústria. Vamos ouvir o que disse o deputado José Ricardo. E essa é uma medida que com certeza tem um cunho de interesse político eleitoral, porque o fato de querer reduzir impostos num ano de eleição é para tentar agradar um eleitorado, o setor empresarial, e tentar formar uma opinião pública favorável. Então isso é uma justificativa plausível para análise do projeto de decreto legislativo. E nós temos que entender que a política nacional, que está na própria Constituição, que envolve desenvolvimento regional, tem que ser garantido. A política de incentivo à Zona Franca é dentro de uma política para diminuir desigualdades sociais e regionais. Então, na hora que você tira essa possibilidade de ter desenvolvimento, ter empresas, ter geração de emprego numa região amazônica, e no caso do Amazonas, você está comprometendo esse objetivo da Constituição. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora o posicionamento do deputado federal José Ricardo, do PT. Carlos Eduardo. Importante dizer, Karime, que alguns parlamentares do Amazonas seguem calados diante dessa crise, viu? São aqueles da ala de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver até quando. Karime, Carlão. Ei, Cadu, o Superior Tribunal Federal validou aí o fundo eleitoral, 4,9 bilhões de reais. Tá válido, tá valendo. Você sabe quanto, né, que cada partido, aí os principais partidos vão receber dessa pequena bolada, digamos assim? Tá valendo, Carlão. O julgamento no STF foi encerrado hoje à tarde, assegurando a manutenção do fundo eleitoral no valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Esse recurso que vem dos cofres do governo começa a ser distribuído aos 32 partidos a partir do mês de junho. A maioria dos ministros votou favoravelmente pela manutenção do fundão. Apenas 2 votaram contra: o relator, o ministro André Mendonça, e o ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, terminou em 9-2 a ação movida pelo Partido Novo contra a base de cálculo do fundo eleitoral, que resulta nesse valor de 4 bilhões e 900 milhões. Os ministros responderam, portanto, que a base
do cálculo do fundão é constitucional, mas alguns ministros criticaram, durante as falas deles, eles criticaram o valor bilionário, dizendo que é um valor exagerado, sobretudo em tempos em que é necessário investir mais na saúde e, como por exemplo, na recuperação das perdas na educação durante a pandemia. Agora que foi tudo definido, Carlão, o fundão vai ser dividido assim, a priori. União Brasil vai ficar com a maior parte, a maior fatia, 770 milhões. O PT vai receber em seguida 485 milhões. O MDB vai receber 356 milhões e 700 mil reais. Ou seja, esses três partidos aí abocanham a maior fatia, as maiores fatias desse bolo chamado fundão. Só esses três partidos já somam quase o valor total das últimas eleições de 2018, para vocês terem ideia. O PP, o Partido Progressistas, tem o quarto maior valor. No caso, ele vai receber 338 milhões de reais. E em quinto lugar é o PSD, que vai receber 334 milhões de reais. Vale ressaltar, Carlão, que esses valores podem sofrer alterações após o fim do prazo da janela partidária, quando estiver definido o tamanho de cada partido dentro do Congresso Nacional. Então o jogo continua, o valor é esse, como você disse, esse valorzão, esse valor bilionário do fundo eleitoral. Karime, Carlão. Cadu, agora para finalizar rapidinho, tem novo chefe da Polícia Federal que já assumiu fazendo mudanças na chefia de combate ao crime organizado. Explica pra gente. Karime, o delegado Márcio Nunes de Oliveira mal sentou na cadeira de diretor-geral da PF e já tomou essa medida. Ele mudou a chefia da diretoria de combate ao crime organizado, tirando da ponta o delegado Luiz Flávio Zamprolha, que estava no cargo desde abril do ano passado, e colocando no lugar o delegado apoiador dele, aliado a ele, Caio Rodrigues Pelim, que estava lá na superintendência da PF no Ceará. Esse setor da PF, Karime, o DICOR, como chamam, é um dos mais visados da PF, porque lá estão em curso, né, as principais investigações contra o presidente Jair Bolsonaro, contra os filhos dele e contra integrantes do governo. Uma dessas investigações em curso da DICOR apura se o presidente interferiu no comando da PF para proteger parentes e aliados. Essa denúncia foi feita pelo Sérgio Moro, logo quando ele deixou o cargo de ministro da Justiça. Essa investigação começou, ainda está em curso e com certeza sentaram em cima porque é um órgão que cada vez mais politizado, né, a Polícia Federal. Outros setores também vão mudar, como a diretoria de inteligência, a diretoria técnico-científica, a diretoria de gestão e de pessoal. Essa mudança toda reforça ainda mais a proteção ao núcleo bolsonarista dentro da PF, depois aquele inquérito que investiga o vazamento de dados sigilosos sobre o suposto ataque hacker ao sistema do TSE em 2014, chegou às mãos do STF. Falando nisso, Karime, a Polícia Federal abriu mais um inquérito, por ordem do STF, para investigar as declarações feitas pelo presidente Bolsonaro, que fez uma associação entre as vacinas contra a Covid-19 e a AIDS. Numa dessas lives dele, de quinta-feira, ele disse que as vacinas deixam as pessoas mais vulneráveis ao vírus HIV. A fala dele agora é alvo de mais uma investigação. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, agora são 6 horas e 23 minutos e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas vamos seguir falando sobre o decreto do governo federal que reduziu o IPI em 25% e traz incertezas para a Zona Franca de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje, né? Quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 49% e 93%. Mix.
Olha, o nível do Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje. Só nestes 3 primeiros dias de março, o Rio Negro subiu 20 centímetros. Agora, no Porto de Manaus, a marca é de 24 metros e 66 centímetros. 18 horas. Entrevista do dia. Vamos voltar a falar a respeito do decreto do governo federal que reduziu o imposto do IPI, produtos industrializados, em 25% e traz incertezas para a Zona Franca de Manaus. Vamos conversar com o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que está acionando a justiça para manter as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Muito boa noite, Arthur Neto. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, conversando com a gente. Então, é possível derrubar esse decreto na justiça? Quais são os argumentos que o senhor está usando para preservar a Zona Franca de Manaus? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a toda a equipe da Rádio Mix, ao Armandinho, a todos vocês, pessoas muito queridas. Eu creio que sim, eu creio que nós temos que perseverar. Nós temos que lutar, temos que ir no lugar correto. É exatamente a justiça. Então, nós reunimos um grupo de pessoas que pensa muito bem em direito, que pensa muito bem, que conhece bem esse fenômeno da Zona Franca, e fizemos o seguinte: a associação comercial, a gente precisa reforçar isso, fizeram críticas a nós, mas é gente que não fez nada e é contra quem faz alguma coisa, né? A Zona Franca, a associação comercial, ela não é o instrumento mais forte que se tem, mas eu acredito muito na sensibilidade de juízes, de ministros, porque senão a gente substituía por máquinas, substituía por computadores e o resultado daria exato matematicamente, mas não teria aquela coisa do sentimento humano, enfim. Então caiu na mão de um ministro muito bom, muito correto, como o ministro Alexandre de Moraes, e nós estamos imaginando que essa é uma hipótese reforçada por uma outra hipótese que está sendo considerada por nós, na mesma ação. O governador em exercício até pouco tempo atrás, porque agora está sem governador de novo, que o Wilson Lima voltou. Então voltou a figura do dançarino, e pior que ele dança com todo tipo de gente, todo tamanho de gente, inclusive com anão, né? Mas o vice-governador Carlos Alberto de Almeida Lima, ele fez uma bela peça, eu assinei com ele, é uma ação popular que entra na justiça aqui da primeira instância da Justiça Federal do Amazonas, e ela vai perder ou ganhar, ela vai se estendendo até chegarmos ao Supremo Tribunal Federal, se for preciso, se não ganharmos antes, e depois se ganharmos e outros recorrerem. E eu próprio entrei junto com a ACA, ou seja, emprestei meu nome. Alguém falou, mas ele não é advogado. De fato, eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito. Eu não me preocupei, sou diplomata, não me preocupei em advogar. Eu teria tirado a ordem, eu não tirei licença da ordem para advogar, então não fiz. Mas coloquei meu nome lá, de defensor da Zona Franca, de pessoa correta, de pessoa que não foge do pau, que não foge da luta, que enfrenta quem quer que seja, que enfrenta qualquer presidente, que já enfrentou qualquer general. Isso tudo em defesa da fonte de sustento do nosso povo. Enfim, então nós temos duas ações populares, uma minha, outra minha e do Carlos Alberto, e temos uma ação de defesa de preceitos fundamentais que também vai correr. Vamos dar um jeito de que ela corra e que ela esteja sujeita a chuvas e trovoadas, com o reforço que ela terá. Terá um reforço grande. Então, muito bem. Aí vamos ver o que acontece. O importante é mostrar que nós somos capazes de formular, somos capazes de criar, somos capazes de resistir. O que aconteceu foi uma mesquinharia terrível com o Amazonas. Eu senti as vozes caladas, gente, muito pouca gente falou. O pessoal falou no comecinho, depois parece que morreu. A gente tem que fazer uma pergunta. Dos nossos parlamentares, quais foram aqueles que não receberam essas emendas espúrias do presidente Bolsonaro? Quais foram aqueles? Eu gostaria muito de saber, porque essa lista secreta, eu queria saber. A gente sabe que o senador Aziz tem participação naquela história, aquela emenda lá, botou o retratão dele, propaganda antecipada,
lá na AM10, lá perto de Itacoatiara. Tudo esburacado, não fizeram absolutamente nada, dinheiro jogado fora, e foram 20 bilhões de reais em emendas. Não passa pela minha cabeça, não passava pela cabeça do presidente Lula, não passava pela cabeça do presidente Fernando Henrique, se gastar tanto dinheiro para se ter apoio de parlamentar. Apoio de parlamentar você conquista, não é com algo que me parece um suborno, é você conquista trazendo para um programa, trazendo para um projeto, enfim. Então, eu queria dizer que nós vamos lutar realmente. Qualquer ajuda é válida, e eu percebo que alguns que nada fazem gostam de criticar, fazer uma criticazinha aqui, uma criticazinha acolá, e a vaidade é o pior dos pecados, já dizia aquele Al Pacino naquele filme magistral dele. Ele dizia, uma pessoa pela vaidade explode, ofereceu milhões para o sujeito, você optou por milhões e não por uma vida decente, aí ele explode. Aí o Al Pacino faz aquela cara dele e diz assim, dos pecados capitais, aquele que eu mais gosto é a vaidade. É isso. Então eu evito a questão da vaidade e prefiro me jogar no trabalho e na luta. Como é que foi feita essa coisa? Olha só, o presidente Bolsonaro, na calada da noite, num domingo, antes do carnaval, um dia antes do feriadão, ele vai, sexta-feira, no finalzinho ele faz esse decreto. Isso não é decreto, é tão importante a matéria que isso não era para ser em decreto. É uma imoralidade ser em decreto. Deveria ter passado pelo menos pelo Congresso. E teria que ser, quem sabe, discutido isso no bojo de uma reforma tributária que não passou pela cabeça do governo fazer, e não fazendo agora se mete a tolo fazendo algo que, a meu ver, esbarra inclusive na Constituição. Esbarra na Constituição porque a Constituição é muito clara. Não se deve fazer mal à Zona Franca de Manaus. Para mim, para alguns, é só o que está lendo, né? É o direto, é quando toca na Zona Franca. Para mim, quando toca indiretamente, também é uma forma de burlar o decreto, a proteção que se dá ao decreto-lei que criou a Zona Franca, ainda no governo do presidente Castelo Branco. Então é um pouco por aí que eu vejo, sabe? É lutar, vamos lutar muito, e tenho muita confiança de que nós saberemos compor uma reação política coerente, séria, honesta, e que não corra da raia e que nem corra atrás de emendas, porque a pior coisa na política é o rabo preso. Certo. Agora, na sua interpretação, é um movimento do governo de realmente acabar, esvaziar aqui toda a produção da Zona Franca de Manaus? Eu tenho a impressão que faz parte da cabeça do meu prezado amigo ministro Paulo Guedes, porque eles não entendem o que é a Zona Franca. Eles não entendem, por exemplo, que a Zona Franca sustenta a floresta em pé. Ele não entende que a Zona Franca ela é a proteção que nós temos para a segurança alimentar de muitas pessoas. São 500 mil empregos, mais ou menos. 110 da Zona Franca. E aí vem todo o emprego do comércio, deriva da Zona Franca. Todo o emprego do serviço deriva da Zona Franca. Todo o emprego da construção civil deriva direto ou indiretamente da Zona Franca de Manaus. Então, acabar significa conspirar para se acabar com a floresta amazônica. Acabando com a floresta, secam os rios. Secando os rios, a gente deixa de ganhar trilhões de reais quando o rio, a água doce, saudável, potável e de fácil extração, quando ela não existir mais para nós. Nós poderíamos ter, num barril, um valor maior do que o do petróleo hoje. Que a água vai valer ouro daqui a pouco tempo, e cada vez mais o mundo está com sede. E tem gente de olho na gente, tem gente muito de olho, tem gente louca para continuar o desmatamento avassalador que está, e toma conta daqui, sim. O projeto, eu vou dizer para vocês algo que eu concluo, eu sou um diplomata profissional, eu não fico analisando de maneira sentimental. Era assim, não contavam com a reação forte desse povo heróico que é o da Ucrânia. Então o presidente merece, o vivo ou morto, ele merece o prêmio de homem do ano, o prêmio Nobel da Paz, porque a coragem dele é uma coisa que me comove, uma coragem que
baixa lágrimas em mim. Exato, Arthur Neto. Impressionante. Ele virou de artista eleito para herói de um povo. Agora, na outra ponta, como é que o senhor analisa o fato, a atitude do governador do estado, aqui do Amazonas, Wilson Lima, viajar num recesso de carnaval durante uma medida tão desfavorável, tão impactante para a Zona Franca de Manaus? O governador, ele é uma piada, né? Ele é uma piada, ele não é uma pessoa que se deva levar a sério. A gente vê pesquisas qualitativas, ele é uma pessoa completamente condenada nas pesquisas qualitativas. Ele não tem a menor perspectiva de futuro aqui. Assim como eu não vejo futuro para uma pessoa do calibre do senhor Aziz. Eu não vejo futuro. Não vejo... Como é que vai explicar o dinheiro desviado da cidade universitária? Como é que vai explicar o fato de terem tirado das mãos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal a investigação sobre a Operação Maus Caminhos, que desviou, há tempos atrás, 260 milhões de reais da saúde, foi muito responsável pelo enfraquecimento da saúde. Agora, chega aqui no Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual, eu não posso investigar o senador porque ele tem foro especial, mas investiga os acertos do senador, investiga todos os parceiros dele nisso, e você vai acabar chegando no senador. Ou seja, siga o rumo do dinheiro, que você acaba chegando em quem meteu a mão no dinheiro, enfim. Então o Ministério Público está se prestando a ser um puxadinho apenas do governo do Estado. Essa aqui é a grande verdade, enfim. E pouca gente diz isso, né? Eu falo isso, pessoas dizem, esse cara deve ser louco. Por quê? Eles são o quê? Eles são o quê a mais do que eu posso ser como cidadão? Por que eu vou aplaudir coisa errada? Vou aplaudir gente que protege quem não presta? Não posso aplaudir. Tem que criticar isso duramente. Ex-prefeito, seguindo aí a rota, como o senhor falou, siga o rumo do dinheiro, a gente tem batendo recordes de arrecadação aqui no estado do Amazonas, anos após ano. O governo Wilson Lima vai entrar na história como o governo que mais teve dinheiro para usar. Como é que o senhor analisa o uso desse dinheiro público? Ele, de alguma forma, trouxe melhorias para a população aqui do Amazonas? Não, melhoria ele vai trazer quando ele sair. Eu não sei por que o Tribunal Superior de Justiça, considerando o chefe de uma organização criminosa, o mantém como governador ainda assim. Eu queria entender esse mistério. Que o rapaz lá de Tocantins foi um ministro da nossa terra, o ministro Mauro Campbell, que numa tacada tirou o governador supostamente corrupto, enfim. Então eu não entendo por que tem 2 pesos e 2 medidas, enfim. É uma coisa estranha e que minha pouca inteligência não me dá uma resposta definitiva, enfim. Mas esse governador, vou falar para você uma coisa, ele não tem mais espaço fiscal para nada. O que ele gastou em tolice, o que ele gastou em besteira, o que gastaram em corrupção, o que gastaram em propina, o que gastaram nisso, não dá espaço fiscal para ele fazer mais nada. Deve ter maquiado a conta do primeiro ano, deve ter maquiado a conta do segundo ano, deve ter maquiado a conta do terceiro ano, mas não pode maquiar a conta do 4º ano, porque aí vai ser descoberto. E ele vai ter que passar para outra pessoa, porque ele não será mais governador do Amazonas, enfim. Agora, eu vou dizer, ele só pagou o pessoal no mês passado por causa desse aumento de arrecadação. Já não tem mais espaço fiscal, daqui a pouquinho, para ele sequer pagar pessoal, a não ser que aconteçam novos espasmos de excesso de arrecadação para o Amazonas. A Zona Franca tem rendido um bom dinheiro, o general Paulcim, a meu ver, é um homem correto, e isso ajuda, claro que ajuda o governo, que além do mais se beneficia também da parceria que faz com pessoas que se beneficiam dessas emendas escatológicas, essas emendas indecorosas, proibidas para menores, que abrem um rombo nas contas públicas de cerca de 20 bilhões, bilhões de reais. Eu não sei se alguém que faz isso pode achar que tem legitimidade para falar em Zona Franca ou para condenar aqueles que estão trabalhando, estão fazendo o que podem fazer, enfim. Muitíssimo. Eu estou, portanto, mais uma vez pronto para a luta, nunca deixei de estar, e aliás eu não sei viver sem luta, eu preciso ter luta, eu preciso ter um adversário. Eu brinco com a minha mulher e digo assim, se o dia que eu não tiver um adversário, eu vou dar um tiro na cabeça, porque eu nasci para lutar. Seja com quem for, na hora em que essa pessoa precisar que eu enfrente.
Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente sobre assuntos tão importantes aqui. Muitíssimo obrigada, ex-prefeito Arthur Neto, pela sua participação hoje aqui no 18 Horas. E boa sorte na luta. Eu que agradeço, Karine. Maia, vai ter luta e muita. Boa sorte na luta. Viu? E muita. Muito obrigado e que Deus proteja vocês todos, viu? E proteja o Amazonas. E proteja o Brasil. Acho que vocês, o Amazonas e o Brasil, vocês, povo do Amazonas, vocês, povo do Brasil, Amazonas e Brasil, merece ser protegido por Deus. Deus não pode nos deixar nas mãos das pessoas que nós hoje temos que engolir em seco. Amém, muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, muitas felicidades. Obrigado. Tchau. 6 horas e 40 minutos, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas registrou aumento de casos de Covid-19 entre crianças, segundo números do portal da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Karine. Pois é, e a maior parte das hospitalizações e mortes pela doença entre crianças e adolescentes do Amazonas está na faixa etária abaixo dos 5 anos de idade. A repórter Odineia Araújo explica melhor esse assunto pra gente. Vamos acompanhar. Se os números da Covid estão em queda, principalmente entre os adultos, com todas as doses aplicadas, entre as crianças a contaminação cresce, especialmente nas menores de 5 anos. De acordo com os números de ontem do portal da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, consultados pelo 18 Horas, do início da pandemia em março de 2020 até o dia 16 de fevereiro desse ano, o estado tinha 45.989 contaminações de Covid entre as crianças. No dia 16, o portal da FVS atualizou pela última vez os dados do monitoramento do novo coronavírus em crianças e adolescentes. E a maior parte dos diagnósticos de Covid-19 ocorreu no grupo de 15 a 19 anos. O total é de 16.863, seguido das crianças com menos de 5 anos, que representam 12.468 contaminados. O infectologista Marcos Guerra, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, explica que as crianças menores de 5 anos são as únicas que ainda não foram contempladas pela vacinação contra a Covid-19, já que ainda não há vacinas aprovadas pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para elas. Por isso, são as mais vulneráveis. Realmente é possível imaginar isso porque são as crianças que vão estar suscetíveis, não estão sendo protegidas pela vacinação, porque até agora não foi autorizada a utilização nessa faixa etária para de vacinas, e aí forma um grupo grande de suscetíveis à infecção pelo coronavírus. Embora a maior parte das hospitalizações e mortes por Covid-19 entre crianças e adolescentes do Amazonas esteja concentrada na faixa etária abaixo dos 5 anos de idade, segundo os números do portal da FVS, o infectologista Marcos Guerra diz que elas apresentam sintomas mais leves. Até porque elas têm menos receptores para o vírus, para entrar nas células, e isso, de certo ponto, favorece essas crianças a não manifestarem uma forma grave da doença. Os pais devem ainda manter aquelas condições necessárias de proteção individual, em relação a eles próprios, né? Não expor as crianças em locais onde está havendo ainda uma grande concentração de pessoas, e as medidas de higiene, como lavagem das mãos, evitar que as crianças se exponham a objetos utilizados por outras pessoas. E a gente sabe hoje em dia que as crianças, pela grande habilidade que têm, acabam manuseando muitos aparelhos eletrônicos, e esses deveriam estar sujeitos à higienização antes que elas possam estar manipulando. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E depois de quase 2 anos do massacre de indígenas de ribeirinhos na região do Rio Abacaxis, entre os municípios de Iborba e Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, o assunto voltou a ser destaque na mídia internacional. Karine, olha só, isso porque representantes indígenas do povo Maraguá formalizaram denúncias ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, no início desta semana. Na época, como mostramos aqui no 18 Horas, a comunidade
foi alvo de uma ação policial que resultou na morte de 2 indígenas munducurus. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. O líder indígena Jair Maraguá vai denunciar ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas o massacre de seu povo ocorrido na região do Rio Abacaxis, no interior do Amazonas, que vitimou 4 ribeirinhos e 2 indígenas mundurucus. O crime aconteceu em 3 de agosto de 2020, na comunidade dos Maraguás, que fica entre os municípios de Borba e Nova Olinda do Norte. As vítimas foram alvo de uma ação policial que resultou na morte dos indígenas. O massacre foi destaque aqui no 18 Horas. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, os ribeirinhos e indígenas ainda sofrem com a insegurança e com o descaso das autoridades mesmo diante deste crime. Uma operação policial movida à vingança, segundo os indígenas. Um dos representantes do povo Maraguá, o indígena Everaldo Castro, contou que a operação policial teve consequências irreparáveis para o seu povo. Em 2020 nós tivemos um conflito muito grande, entre a polícia militar e traficantes. Primeiro com a morte de 2 policiais, entraram no município, pegando todas as pessoas aí onde tinham parentes, onde tinham ideia que havia tráfico de drogas. Infelizmente pegaram muita gente inocente, mataram gente inocente e até hoje não tivemos nenhuma resposta da justiça. Esses crimes todos continuam impunes. Quase 2 anos depois, os indígenas ainda pedem apoio à ONU, em busca de respostas e mais segurança aos povos da região que teriam ficado à mercê de novas ameaças. Dobraram as invasões, as ameaças continuam, as invasões de pescador, de garimpeiro, de caçador, de madeireiro, só pioraram, e grileiro de terra também. A gente ficou de mãos atadas, sem a presença do Estado e com a presença de toda a gente, as espécies de gente que só quer explorar a nossa terra para todo tipo de ações delituosas. As denúncias estão sendo feitas por organizações de lideranças indígenas na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, por videoconferência devido à pandemia. Além da situação citada, também estão sendo abordadas durante a reunião temas como a violência indígena, violação dos direitos indígenas, discriminação e enfraquecimento da política indigenista. A gente pede que o Estado faça a sua parte, nos dê uma resposta depois de todo esse conflito e também os culpados paguem pelo que fizeram. Só quem está sofrendo as consequências é o nosso povo. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas 47 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 80%. Mix. E agora vamos falar sobre política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Bom, o governador Wilson Lima apareceu depois do recesso de carnaval, não é isso? Onde o governador apareceu hoje de manhã? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Na verdade, após férias de carnaval, Karime, ele que tirou férias nesse período do feriado com a família. E ele recebeu aí várias críticas, pelo sumiço no meio do turbilhão do decreto do presidente Bolsonaro, que prejudica a Zona Franca de Manaus e, consequentemente, a economia do Amazonas. O governador Wilson Lima apareceu hoje no aniversário de 66 anos de Altazes, município do Amazonas, que fica a 113 quilômetros de Manaus. Nas redes sociais dele, o Wilson afirma estar no município para uma série de entregas e anúncios, com discurso
inclusive, de pré-campanha eleitoral. O deputado federal Marcelo Ramos acompanhou o governador, assim como o secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis. Mas a festa do município não apagou os comentários em relação ao governador Wilson Lima, ele que não assinou aí a carta aberta ao presidente da República em defesa da Zona Franca de Manaus. Enfim, deputados federais, senadores, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, diversas entidades, todos assinaram um documento, menos o governador do estado do Amazonas. Com a popularidade em baixa e sem decolar nas pesquisas de intenção de voto para o governo do estado, essa é mais uma cartada que não favoreceu em nada a imagem já tão desgastada de Wilson Lima. Outra situação complicada é da deputada Joana Dark, do PL. Lembram que ela acusou os colegas de venda de votos na casa? Pois é, ela acabou virando alvo de um processo de cassação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Relembrando, o caso ocorreu durante votação para eleger a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no dia 3 de dezembro de 2020. A deputada Joana Dark acusou os parlamentares de venderem seus votos por R$200 mil para votarem em Roberto Cidade, do PV, eleito presidente da casa. Na ocasião, ela disse que não precisava provar nada por ter imunidade parlamentar. Na volta da maternidade, ela subiu à tribuna e pediu desculpas e disse que não houve pagamento de propina e que suas palavras foram levianas. Mas o leite já estava derramado. O presidente, então, na época da CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado delegado Péricles, emitiu parecer não pela cassação, mas pela suspensão do mandato da deputada. Só que o deputado Belarmino Lins, do Progressista, pediu vista e o processo novamente ficou travado. Então, a comissão analisa ainda uma representação na qual o partido Podemos pede a cassação também da deputada por ato incompatível com decoro parlamentar. Bom, caso a CCJR aprove a proposta de Péricles, caberá então à Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado decidir os detalhes da punição, em relação ao tempo em que o mandato da parlamentar ficará suspenso. Se não for acatado, a deputada que é pré-candidata à reeleição nas eleições de outubro corre o risco ainda de perder o mandato. Eu entrei em contato diretamente com a deputada Joana Dark, mas ela disse estar indisponível hoje por situações particulares. A assessoria de Joana Dark também não se pronunciou. E para finalizar, voltando a falar inclusive de Belarmino Lins, parece que teremos a aposentadoria na política do Amazonas. O Belão tem uma trajetória de mais de 30 anos no cenário político amazonense, mas parece que vai deixar mesmo o poder. O motivo? A carreira política do filho. O filho dele, que é médico, Jorge Lins, de 39 anos, ele que foi candidato nas últimas eleições, em 2020, como vice-prefeito de Manaus, na chapa de Ricardo Nicolau. O deputado Belarmino tem aproveitado, inclusive, para divulgar a imagem do filho nas redes sociais dele. Será que ele vai pendurar mesmo a chuteira, Karime e Carlão? Pois é, difícil responder, será? Será? Poder acaba atraindo muito, é difícil deixar, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Tchau, tchau. 6h52, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, apesar do reconhecimento de paternidade ser um procedimento simples e com pouca burocracia, o índice de crianças sem o nome do pai, olha só, na certidão de nascimento cresceu pelo 4º ano consecutivo no Brasil. Quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm o nome do pai no registro civil. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, né, Karime? Olha aí. Exato, Carlão. Bom, aqui no Amazonas são mais de 23 mil crianças sem o reconhecimento de paternidade registrada nos últimos 4 anos. Para mudar essa realidade, a Defensoria Pública está realizando o mutirão Meu Pai Tem Nome. O objetivo é promover o reconhecimento de filiação de crianças e adultos também. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta ação agora na reportagem de Nathalie Moraes. Com o
objetivo de promover o reconhecimento de filiação de crianças e adultos sem o nome do pai na certidão de nascimento, a Defensoria Pública do Estado está promovendo um mutirão Meu Pai Tem Nome no próximo dia 12 de março. A ação é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais e acontece em todo o país. Aqui no Amazonas, 23.572 crianças foram registradas só com o nome da mãe de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, segundo dados da Associação dos Notários Registradores do Estado do Amazonas. A defensora pública Helvia Castro, coordenadora da área da família da Defensoria, explica que é direito de toda criança e adolescente conhecer suas origens e ter sua paternidade reconhecida. A Defensoria Pública, ela tem a função de garantir o acesso à justiça àqueles que não têm condições de arcar com as custas de um advogado ou que estejam em uma situação de vulnerabilidade. Mas não é só isso, Ela também promove direitos, ensina direitos. Então, principalmente nesse assunto, a gente está tentando conscientizar a população acerca da importância do reconhecimento da paternidade, da pessoa ter o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então, o reconhecimento da paternidade, o nome é um direito da personalidade, é o que distingue a pessoa uma das outras, E além disso, é o direito de você ter uma relação com seu pai, é o direito ao afeto, ter uma relação, construir uma relação paterno-filial. Para participar da ação, é necessário confirmar previamente o agendamento por meio do Disque 129, o serviço telefônico de atendimento ao público da Defensoria, que funciona de segunda a sexta-feira, sempre de 8 da manhã até as 2 da tarde. O agendamento para o mutirão está aberto desde o último dia 15 de fevereiro e também pode ser feito de forma presencial em todos os conselhos tutelares aqui da capital. Em Manaus, a meta da Defensoria Pública do Estado é realizar pelo menos 500 atendimentos gratuitos durante o mutirão. A mãe que quer colocar o nome do pai na certidão do filho ou o pai que quer reconhecer o filho voluntariamente podem procurar a Defensoria agendando o atendimento. A campanha também é voltada para pais que têm dúvidas sobre a paternidade e querem abrir um processo de investigação. Nesse caso, a Defensoria Pública pode encaminhar à Justiça um pedido de exame de DNA, entre outras providências. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a violência segue invadindo hospitais em Manaus. Hoje, 3 unidades básicas de saúde ficaram com o funcionamento suspenso e o motivo foi o furto da fiação elétrica das unidades, Karine. Pois é, Carlão, a unidade, a UBS Armando Mendes, no bairro Manoa, e o Centro de Especialidades Odontológicas, no bairro São José, tiveram fornecimento de energia totalmente prejudicado, impossibilitando o atendimento ao público. Olha só, já a Policlínica, o Dr. Antônio Comandante Teles, também no bairro São José, onde parte da instalação elétrica também foi furtada, não estão funcionando. O Laboratório Distrital Leste, o Serviço de Atendimento Especializado, a farmácia e a Estratégia Saúde da Família L07, Karine. E a Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as medidas estão sendo tomadas para o retorno das atividades nas unidades e que os atendimentos agendados serão reprogramados para outras datas. Olha só, e com esse episódio aí, pelo menos 6 unidades de saúde já foram alvo da criminalidade só de fevereiro deste ano até hoje. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos conferir os indicadores econômicos desta quinta-feira. O dólar voltou a cair, terminou o dia registrando menos 1,55%, cotado a R$ 5,12. O euro também segue em queda e fechou negativo em 2,15%, cotado a R$ 5,56. O Bitcoin também fechou negativo em menos 4,85%, cotado a R$ 213.422.
E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em baixa também, com menos 0,06%, aos 115.102 pontos. E pesquisa divulgada hoje aponta que o número de famílias com dívidas em atraso atingiu o maior patamar desde março de 2010. De fevereiro de 2021 para fevereiro de 2022, o endividamento atingiu 76,6% das famílias. Ano passado, esse índice era de 66,7%. Olha só, a informação é da pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os dados revelam que a inadimplência atingiu 27% dos lares brasileiros em fevereiro, 0,6% a mais do que registrado em janeiro deste ano. Já a parcela que declarou não ter condições de pagar as dívidas e, portanto, permanecerá inadimplente chegou a 10,5%, o mesmo percentual registrado em fevereiro de 2021. Entre as dívidas relatadas estão cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e também de casa. E agora nós vamos atualizar os números da Covid aqui no Amazonas com Karime Leão. Segundo o boletim diário Covid-19, foi registrado o diagnóstico de 45 novos casos, totalizando para 573.761 casos no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, não houve registro de mortes, permanecendo 14.122 o total de mortes no estado do Amazonas. Agora, 6 horas e 59 minutos, aliás, 7 horas em ponto. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Todo governador deve defender o direito do estado que governa. É uma obrigação não apenas política, mas legal. Não pode jamais colocar seus interesses políticos e partidários acima disso. Na prática, isso tem muita chance de estar acontecendo no Amazonas. A população exige uma manifestação firme do governador Wilson Lima em defesa da Zona Franca de Manaus. É dever dele cumprir com a obrigação que lhe foi conferida por meio do voto popular para cuidar do interesse do Amazonas, mesmo que tenha que se indispor contra autores de medidas que prejudicam o Estado. Um governador não pode relegar a defesa do futuro do Estado em função de seus interesses eleitorais, ou estará cometendo um atentado contra todos e contra cada cidadão do Amazonas. 18 horas. 7-1, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.